Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Esta é a aula 2 de Sistema Digestório. São assuntos dessa aula: a anatomia do sistema digestório e a fisiologia da digestão. Nós já vimos na aula 1 os conceitos relacionados ao processo digestório, os tipos de processos digestórios e os tipos de nutrientes. Nesta aula, a gente vê sistema digestório humano. E eu vou indicar para vocês, nesse primeiro momento, os órgãos do tubo digestório. Se é um tubo, ele tem obrigatoriamente duas extremidades. Uma delas será a boca e a outra, obviamente, será o ânus. Entre eles, nós temos, então, a faringe ou garganta. Tá aí, a boca termina na faringe ou garganta. Ela é importantíssima para o processo da deglutição. A faringe, ela se abre no esôfago, que conduz o bolo alimentar até o estômago. O estômago, está aí, é o órgão que recebe o bolo alimentar do esôfago. A sequência constitui, então, no intestino delgado, é o intestino que se ramifica em 3 porções, que é formado por 3 porções. Uma delas é o duodeno, a outra é o jejunum e a outra é o íleo. São órgãos do intestino delgado. Assim você pode considerar também. O intestino delgado comunica-se com o intestino grosso, que recebe o nome de ceco. O ceco tem um prolongamento reduzido, que é o apêndice vermiforme. Então, logo depois do ceco vem o intestino grosso, que assim como o delgado é formado também por 3 porções ou 3 órgãos. Uma que é chamada de colo ascendente, porque ele se dirige para cima. Outra que é o colo transverso ou transversal, porque ele passa de um lado para o outro. E outra porção que é o colo descendente, porque ele desce. E vai terminar no reto, que é uma bolsa que armazena temporariamente o bolo fecal, até que esse bolo fecal saia pelo ânus, última extremidade do tubo digestório. Então, esquematicamente, o sistema digestório humano, ele tem como órgãos do tubo digestório, isso já foi cobrado em vestibular, ok? Quais são os órgãos do tubo? A boca é um órgão do tubo, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, corresponde à maior parte do intestino. A maior parte do intestino delgado vai fazer a absorção dos nutrientes, inclusive. Intestino grosso, o reto e o ânus, certo? Agora veja, o fígado e o pâncreas, eles não fazem parte do tubo digestório. São glândulas associadas, órgãos anexados, que auxiliam no processo digestório. A gente os chama assim, então, de órgãos anexos. Ok? Eles fazem parte do sistema digestório humano, mas não fazem parte do tubo. Então, a palavra sistema reúne todos os órgãos que associam na digestão, incluindo aqueles, como o fígado e o pâncreas, que não fazem parte fisicamente do tubo digestório. Falando mais do fígado. O fígado para a digestão é importante por causa disso daí que está aparecendo. Ele produz a bile, que é uma secreção de sais e que não possui enzimas. Os sais biliares vão diminuir o tamanho da gordura, vão fragmentar gotas de gordura em gotículas. A bile é armazenada na vesícula biliar. Então, a vesícula biliar apenas armazena a bile. O pâncreas é uma glândula extremamente importante para a digestão de carboidratos, de proteínas, de lipídios, porque ele possui enzimas que vão digerir esses nutrientes. Essas enzimas fazem parte do suco pancreático. Uma outra figura mostrando órgãos anexos ou glândulas anexas. O fígado produz e secreta a bile. Então está aí o fígado, produtor da bile. Se produz, ele secreta a bile. A vesícula biliar, como armazena, secreta na sequência. Ela vai secretar a bile que foi produzida pelo fígado. E o pâncreas, que está mostrando toda essa anatomia. O pâncreas é extremamente importante para a digestão que está ocorrendo no duodeno, que vai ocorrer no duodeno, porque ele produz o suco pancreático. 5. Fisiologia da digestão. Então, a gente tem aqui uma parte importante, viu, turma, que cai com uma frequência razoável no vestibular, que envolve bastante conteúdo. Então, vamos à boca e as suas importâncias. A primeira informação é que o pH é em torno de 7, é neutro. Tá bom? O pH neutro da boca.
Na boca, a gente tem aí como importância o que está aparecendo, é onde ocorre o início da digestão dos carboidratos. Você não pode se esquecer que açúcar começa a sua digestão na boca. Daqui a pouco eu vou te falar que no estômago ocorre o início da digestão das proteínas e no duodeno termina a digestão de tudo. Ok? Então na boca, o amido é convertido em maltose por ação da amilase salivar ou pitialina. Então a gente tem uma enzima lá na boca que atua em pH 7, digerindo amido em maltose. A maltose ainda precisa ser digerida. Então, a digestão dos carboidratos apenas se iniciou, ela não terminou ainda. Estômago, pH extremamente ácido, chegando a 2. Com o estômago vazio pode chegar até 1,5. No estômago, como eu te disse, ocorre o início da digestão de proteínas. A proteína é convertida em peptídeos. Peptídeo, lembra, é fragmento de proteína, ainda é grande. Quem faz conversão de proteína em peptídeo é a pepsina. Pepsina é enzima proteolítica. Proteolítica é a enzima que digere proteína. A pepsina ela é ativada pelo ácido clorídrico do suco gástrico. A pepsina no estômago vazio, ela está inativada ou inativa simplesmente. Quando o alimento chega ao estômago, o bolo alimentar, não é? A pepsina é ativada pela secreção de HCl. Bom, glândulas salivares. A gente falou de boca, então o que tem na boca? Tem as glândulas salivares. São 6 glândulas, ou 3 pares, 2 de cada lado. As parótidas, as sublinguais e as submandibulares. Todas elas produzindo a saliva. Na saliva tem a amilase salivar. Em relação ao peristaltismo, está mostrando aí o peristaltismo que ocorre no esôfago. O esôfago é um músculo, ele é um órgão musculoso, melhor dizendo, é um músculo liso, claro, mas é capaz de contrair-se. A contração gera o movimento peristáltico que empurra o alimento para baixo. Okay? No caso, o que está passando é o bolo alimentar, ele está indo lá para o estômago. Por falar em estômago, o estômago é um detalhe que está aparecendo na sua imagem aí. Ele possui válvulas que impedem a volta do alimento. Uma vez no estômago, o alimento não pode voltar para o esôfago, senão a pessoa tem azia, queimação. Isso ocorre em situações adversas, inclusive, pode ocorrer, infelizmente. Mas a válvula cárdia ela impede o refluxo do estômago para o esôfago, enquanto que o piloro que está aparecendo aí, impede a volta do alimento do duodeno para o estômago. Ok, turma? Então o estômago, assim, ele tem ali estruturas para impedir o refluxo, ou em outras palavras, para garantir o fluxo unidirecional da boca para o ânus. Continuando a físio, duodeno. O duodeno, olha lá, é o principal órgão do processo digestório, ali que vai terminar a digestão dos carboidratos, das proteínas, e é no duodeno que se inicia e que termina a digestão de lipídios. pH é básico, alcalino, em torno de 8. Tá? Então, olha lá, o término da digestão de carboidratos e proteínas, você precisa saber disso, isso é importantíssimo. Começa e termina a digestão de lipídios, como eu disse. Secreções que atuam no duodeno, o suco pancreático, o suco entérico. Veja, o suco entérico é produzido pelas células do próprio duodeno. O duodeno é um outro órgão do tubo digestório, ele tem tecido liso, muscular liso, e ele também tem células produtoras do suco entérico. Outra secreção que atua no duodeno é a bile, mas não confunda. A bile não tem enzimas digestivas como tem o suco pancreático e o suco entérico. Ela possui apenas sais, que fragmentam as gotas de gordura ou de lipídio. Então, a gente vê aí, né, o intestino delgado. O intestino delgado é o principal órgão do processo digestório. A sua primeira porção digere e termina a digestão, é o duodeno. E as duas outras porções do intestino delgado, que são o jejúnio e o íleo, estão destinados à absorção dos nutrientes que foram digeridos. Lembrando que a absorção é o processo de entrada dos nutrientes na circulação que ocorre no intestino delgado. Agora você está sabendo aí especificamente no jejúnio e no íleo.
Suco pancreático. Então, vamos lá. Força aí. Tá acabando. Ele tem bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio, NaCO3, neutraliza a acidez do quimo. Lembra lá? O quimo está vindo do estômago. Então, ele está bastante ácido. O estômago, gente, naturalmente suporta a sua acidez, lógico, né? Agora, o duodeno, não. O duodeno, ele é protegido pelo bicarbonato de sódio do suco pancreático. Tripsina e quimiotripsina digerem proteínas em peptídeos. Essa é a ação dessas duas enzimas presentes no suco pancreático. Elas continuam a digestão das proteínas. Amilase pancreática, veja que existe uma amilase que atua em pH básico, que é a amilase do suco pancreático. Ela continua a digestão do amido, que não foi digerido pela amilase salivar lá da boca. Lipase pancreática. A lipase pancreática digere por completo o triglicerídeo. Ela vai converter triglicerídeo em ácido graxo e glicerol. Okay? Então aqui a gente tem, olha lá, o fim da digestão de lipídios. O suco pancreático dá conta de terminar a digestão do lipídio. Suco entérico está lá produzido pelas glândulas entéricas. O que ele tem de enzimas? Ele tem peptidases, várias enzimas destinadas à digestão de peptídeos em aminoácidos. Se digere peptídeo e aminoácido, pronto, terminou a digestão de proteínas. Olha lá, fim da digestão das proteínas. Lembra, né? Você se lembra? Proteína fragmenta-se em peptídeo, que está aparecendo aí, peptídeo fragmenta-se em aminoácido. Pronto, acabou a digestão das proteínas. Ele tem maltase. Ase geralmente termina em ase, é enzima. A maltase digere maltose em 2 moléculas de glicose. Acabou a digestão do disacarídeo maltose. O suco entérico tem a sacarase, ase é enzima, que digere a sacarose em glicose e frutose. Glicose e frutose são monossacarídeos pequenos, então acabou a digestão da sacarose. A sacarose é o disacarídeo do açúcar do cafezinho. É o açúcar comum. Lactase. A lactase digere lactose, que é o disacarídeo do leite, dos produtos feitos com leite, como queijos, iogurtes, em glicose e galactose. Glicose e galactose são monossacarídeos. Está terminada a digestão dos carboidratos, turma. Então nós temos aí o fim da digestão de carboidratos. Ok? Bile tem sais biliares. Ela promove isso daí, a emulsificação. Emulsificar é misturar líquidos immiscíveis. É misturar lipídio com a água dos sucos digestórios. Em outras palavras, os sais biliares transformam gotas de gorduras ou lipídios em gotículas. Certo, turma? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado. Até a próxima aula.